Bem-vindos alunos da 2NA, B e C. Voltamos a nossa aula aqui do EAD. Falar agora sobre, continuando aí com a unidade 3.0, inspeção de sistema de detecção e extinção de incêndio. Da 3.6, funcionamento dos equipamentos, utilização e cuidados especiais com esses equipamentos e acessórios. Subitem 3.7, equipamento de bordo e como são utilizados. Subitem 3.8, equipamentos de bordo e como são aplicados. Falar sobre os extintores de incêndio, que são os equipamentos de bordo, né? A utilização, a aplicação e os cuidados especiais que tem que ter com esses equipamentos e os acessórios dele. Vou falar aqui sobre extintor de espuma. Aplicação é um agente extintor aplicado preferencialmente em incêndios classe B, líquidos combustíveis, né? Podendo ser também utilizado em incêndios classe A. Mas a espuma pode ser inicialmente usado, preferencialmente usado em incêndio classe B, né? Classe de materiais líquidos, combustível, gasolina, diesel e etc. Também pode ser utilizado para apagar incêndio classe A. Bom, a sua agente principal é a espuma e apaga o incêndio por abafamento. Usa essa espuma mecânica, que é a espuma produzida pelo batimento da água, o LG, que é o líquido gerador de espuma, e ar, através do princípio de Venturi. A espuma mecânica atua flutuando sobre a superfície de líquido inflamado, isolando da atmosfera o oxigênio. Então esse princípio de Venturi, que é a mistura do LGE com ar, aí que gera a espuma que vai apagar um incêndio. A espuma geralmente ela forma essa camada sobre a superfície do óleo e apagando o incêndio por abafamento. A bordo nós temos os canhões de espuma. Esses canhões aqui, que tem a bordo dos navios petroleiros, na maioria dos navios petroleiros, todos eles têm esse tipo de canhão. Aqui é a válvula que abre a água para o canhão. E aqui o tripulante manuseia o canhão, ele levanta, sobe, desce, faz um ângulo com o canhão. Também pode girar aqui 360 graus para apontar o canhão na direção do incêndio. Quando abre lá a parte lá do compartimento do LGL, líquido gerador de espuma, lá no seu compartimento, você bota a bomba para funcionar do LGE, ela puxa do tanque do líquido gerador de espuma, joga na rede de incêndio. Aí tem a mistura da água salgada que vem lá da máquina, através da bomba de serviços gerais ou bomba de incêndio de emergência. Puxa do mar, joga na rede de incêndio já com líquido gerador de espuma. E quando sai no canhão aqui, a boca do canhão mistura do princípio de Venturi, né? A mistura do LGE com a água salgada e o ar, sai a espuma na boca do canhão. Então o tripulante só pode apontar na direção de teu incêndio e fazer essa camada de espuma na parte onde está o fogo, né? O óleo queimando. A espuma mecânica. Então tem dois tipos de espuma, a espuma mecânica e a espuma química. A espuma mecânica é esse extintor aqui, ó. Ele está aqui com uma mistura de LGE com água pressurizada. Quando você tira o lacre, aperta o gatilho, você direciona não na base do fogo como é feito com CO2. Aqui é o posicionamento do homem lá com o extintor na mão esquerda e o difusor, né, na mão direita, apontando para a antepara aqui do tanque que está pegando fogo. Tanque. Não diretamente no fogo, porque se botar diretamente no fogo, aqui é óleo que está pegando fogo, vai espalhar o óleo para tudo quanto é lado aqui. Então você joga aqui na tepara e vai fazendo essa camada de espuma aqui, nesse compartimento aqui do tanque que está pegando fogo. Aí a espuma ela apaga incêndio classe A e
classe B, né? Principalmente classe B, que são os líquidos pode pegar fogo, né? Líquidos inflamáveis. A água representa aproximadamente 85% em peso da composição da espuma, tendo efeito secundário na extinção do incêndio. Concluímos então que a espuma extingue o incêndio principalmente por abafamento e secundariamente por resfriamento. Porque no slide anterior, vou passar aqui um vídeo que fala aí sobre esses materiais extintores aí, né? Equipamentos extintores. Neste segmento estudaremos o incêndio, suas causas, sua classificação, seus agentes extintores e os métodos para combatê-lo. O incêndio é uma combustão descontrolada. O mais eficiente meio de combatê-lo é evitar que ele tenha início. Excetuando-se os incêndios causados por cataclismos da natureza ou por danos em combate, a grande maioria é causado por falhas humanas, pelo pouco cuidado na utilização do material, pela manutenção deficiente de equipamentos ou pelo desconhecimento de precauções de segurança. Podemos ver algumas causas frequentes de incêndio. Só atire pontas de cigarro fora quando estiver certo de que estão apagadas. A chama desses aparelhos desenvolve alta temperatura, projeção de centelhas e material incandescente. Trabalhos realizados em um compartimento podem dar origem a incêndios em compartimentos vizinhos. Isso é especialmente importante quando se trabalha em tanques ou canalizações de combustíveis que não foram desgaseificados. Trapos abandonados em porões de praças de máquina podem servir de bucha para iniciar incêndios. Acúmulo de gordura nos dutos e telas de extração de cozinhar. A gordura é de fácil combustão, seja pelo calor proveniente do fogão, seja pelas labaredas que às vezes se elevam. Balões cujas buchas podem cair sobre casas de madeira, mata, refinarias, depósitos, etc. Vazamentos de combustíveis são grande causa de incêndios em veículos. Instalações elétricas com caixas de isolamento sobrecarregadas. Com dispositivos de segurança desativados ou bypassados, são fatores que originam a maioria de incêndios. Certos materiais orgânicos em determinadas condições podem entrar por si sós em combustão. É a chamada combustão espontânea. Esses materiais, em certas condições de umidade percentual de oxigênio ao ambiente, ou pela presença de agentes catalisadores, entram em decomposição, dando origem à formação de gases e desprendimento de calor. Atingida a temperatura de ignição, iniciam a combustão, inflamando o restante do material. É fenômeno comum nos verões quentes os incêndios assim gerados nos capinzais dos morros cariocas. Outra causa de incêndio é a eletricidade estática ou acúmulo de potencial elétrico de um corpo em relação ao outro devido ao atrito de movimento de um deles. A faísca que salta não apresenta perigo, mas na presença de combustível pode resultar em incêndio. É por isso que no transporte de líquidos voláteis são necessários cuidados especiais para descarregar eletricidade estática. Antes de iniciar a operação de carga e descarga dos caminhões-tanques, deve ser ligado o terra para descarregar a eletricidade estática. As mangueiras utilizadas para combustíveis devem ser dotadas de bocais metálicos que são conectados eletricamente ao tanque receptor antes de se iniciar a operação.
A descarga da eletricidade estática criada com o movimento do fluido evita a ocorrência da centelha. Ocorrendo o incêndio, apesar de todos os cuidados tomados, ele terá de ser combatido. Antes, porém, de se iniciar o combate, é necessário que o incêndio seja classificado. A classificação é baseada na qualidade do material que está queimando. O incêndio classe A é o que se verifica em materiais sólidos ou fibrosos como madeiras, papéis, tecidos, borracha, plásticos, etc., deixam resíduo normalmente. O incêndio classe B é o que se verifica em líquidos inflamáveis como álcool, óleo, querosene, gasolina, tintas, graxas. O incêndio classe C é o que se verifica em equipamentos elétricos e eletrônicos enquanto alimentados. Muitas vezes, o incêndio terá que ser combatido sem que se possa desalimentar o circuito. O incêndio classe D é o que se verifica em metais. Uma vez classificado o incêndio, pode-se selecionar o agente extintor e o modo de empregá-lo. A água é o agente extintor de uso mais comum. Pode ser utilizado em forma de jato sólido que atinge o material com violência e penetra no seu interior, encharcando-o bem para garantir sua extinção total. É o meio ideal para combate a incêndio da classe A. A água pode ser utilizada em forma de neblina, ou seja, água borrifada por meio de pulverizadores. O grande número de gotículas aumenta a área de contato com o material em combustão e propicia um abaixamento da temperatura, extinguindo o fogo por resfriamento. A neblina pode ser utilizada em incêndio da classe A para reduzir as chamas e permitir que se aproxime do foco do fogo. A neblina pode ser usada em incêndios da classe B para ação de resfriamento. Outro agente extintor é a espuma, ideal para o incêndio da classe B. Existem dois tipos de espuma. A química, normalmente encontrada nos extintores portáteis de espuma, e a mecânica, que é produzida em grandes volumes pela mistura de água e líquidos geradores. A espuma apaga o incêndio por abafamento, mas como é composta por grande quantidade de água, podemos dizer que ela também tem um efeito de resfriamento. O CO2 é mau condutor de corrente elétrica e, portanto, usado para incêndios da classe C. Pode ser utilizado também em incêndios da classe B e em princípios de incêndio. O vapor pode ser utilizado como agente extintor por abafamento. Dada a sua temperatura elevada, só deve ser usado para incêndios da classe B em porões de praça de máquinas e quando insensíveis a outros métodos de combate. Alguns tipos de navios possuem instalações para combate a incêndio por esse processo, principalmente navios-tanques. Ele exige que os compartimentos sejam evacuados, tenha todas as portas, escotilhas, ventilações e extrações fechadas. O acionamento da válvula de vapor de abafamento só pode ser feita por pessoa autorizada. Outro agente extintor muito utilizado em extintores portáteis é o pó. Existem os de pó químico empregado em incêndios das classes B e C. E os de pó seco, de emprego seguindo técnicas especiais e recomendações dos fabricantes para incêndios da classe D. Deve ser evitada a utilização de extintores a pó em ambientes confinados, pois podem causar acidentes de asfixia. Em função do material combustível e do tipo de trabalho realizado nos diversos locais, as áreas apresentam maiores ou menores riscos de ocorrência de incêndios. Essa classificação de risco é importante. Áreas de pequeno risco de incêndio são aquelas onde o material combustível, incluindo partes estruturais, mobiliário e tipo de atividade, não favorecem a rápida propagação de chamas. Áreas de médio risco são aquelas onde o material combustível das classes A e B
estão presentes em quantidade, havendo facilidade de propagação de chamas. Áreas de grande risco são aquelas onde existem grandes quantidades de materiais das classes A e B. A classificação das áreas é sempre considerada na distribuição dos equipamentos de combate a incêndio que veremos no próximo módulo. Agentes de extintores, espuma mecânica, pegaram para a produção de grande volume de espuma por meio de equipamento que mistura proporcionalmente o líquido gerador com ar e água. Aqui o extintor de espuma no seu cabide aqui, né? Para incêndio classe A e classe B. Nós vimos no vídeo agora há pouco. Como vocês viram lá, o jato de espuma é colocado aqui na tepara do compartimento para fazer aquela camada de espuma por cima e apagar o incêndio por abafamento. Espuma mecânica pressurizada. A mistura de água e líquido gerador de espuma já está sob pressão, sendo expelida quando acionado o gatilho. Ao passar pelos guichos e lançador, ocorre o arrastamento do ar atmosférico e o batimento formando a espuma. Operação do extintor de espuma mecânica pressurizada. Remover o extintor do suporte, suspendendo pela alça inferior. Retirar a seguir o pino de segurança e pressionar o gatilho para realizar um teste. Levar o extintor para o local do incêndio e pressionar o gatilho, lançando a espuma contra uma tepara. Tem o extintor de espuma mecânica pressurizada, certo? Que é, os extintores de espuma mecânica pressurizada, eles têm um manômetro aqui que indica que a pressão que está na ampola tem que estar no verde aqui, certo? E também tem que estar com o lacre e o pino de segurança. Capacidade desses extintores aqui: 10 litros, mistura de água e líquido gerador de espuma, o LGE. Aplicação: incêndio classe A e B, certo? É mais para classe B, mas ele pode apagar também incêndio classe A por abafamento. Alcance mínimo do jato não aplicado. Tempo mínimo de descarga: 50 segundos. Isso aqui é de acordo com a portaria número 5/2011 do metro. E aqui um extintor um cabide de espuma química. Você pegar esse extintor aqui, você tem que botar ele de cabeça para baixo, né? Ponta cabeça. Aí o líquido gerador de espuma vai sair aqui com a água, né? A água com LGE e mistura o ar, aí sai a espuma aqui, né? Esses extintores aqui, tá aí na foto, a bordo tinha, na época quando estava embarcado no navio, em 1980, 85, depois eles foram tirados de bordo porque com o tempo o LGE, quando ficar aqui dentro desse compartimento dessa ampola, ele corroía o fundo do cilindro, né? E furava buraco e ficava vazando aqui. Porque o líquido gerador de espuma é um produto químico corrosivo. Aí ele furava aqui a parte de baixo do extintor. E a água fica ao redor do extintor, por dentro aqui do invólucro, né? Aí por dentro tem outro, por exemplo, aqui. Você tira essa tampa aqui, né? Ela é enroscada, tira essa rosca aqui, tira por cima, aí abre um buraco aqui com a rosca. Aí tem dentro o compartimento onde bota o LGE e por fora você bota a água. Então quando você vira ele de cabeça para baixo, é que tem a mistura da água com o LGE. Quando ele está assim, ele não tá misturado o LGE com a água. Porque se tivesse misturado, então tem um nível, até aqui mais ou menos tem um nível que você pode colocar água. O LGE é mais um pouco embaixo.
Quando você vira de conta cabeça que ele vai se misturar aqui nessa área aqui, dentro dele ao contrário, né? Aí vai sair aqui pelo bico, né? Por gravidade. Aí sai na pressão aqui, né? Por causa do peso da água, que está empurrando o LGE para fora junto com a água. Aí com o oxigênio e sai a espuma. Mas ele deixou de usar esse extintor justamente por causa disso, que quando o navio começava a balançar muito, pegava mau tempo, aí ele se misturava aqui dentro, no fim acabava saindo todo o LGE aqui no próprio extintor, no próprio suporte dele na tepara lá do navio. Cansei de fazer reforma fazer o trabalho de manutenção desses extintores a bordo, tirava tudo, levava lá para a popa, lavava todo ele, colocava o LGE, depois botava a quantidade de água certa, tem que ter que colocar os litros certos até ficar um nível aqui, acima um pouco do LGE, para poder quando ele virar o extintor, aí se misturar e sair aqui no bico. Não se usa mais isso aqui, agora se usa mais espuma mecânica, não se usa mais espuma química a bordo. Cuidado que tem que ter com o extintor de espuma. Sendo condutora de eletricidade, né, a água pode causar acidentes se utilizada com equipamentos elétricos energizados. Aqueles extintor de espuma não pode apagar incêndio classe C, né, porque está energizado lá. Reduz a resistência de isolamento de equipamentos de circuitos elétricos e eletrônicos. Alguns tipos possuem propriedades corrosivas sobre diversos materiais. Produz irritação na pele, principalmente nos olhos. O perigo que tinha desses extintores a bordo lá era isso, que ele espalhava produto químico no chão aqui, navio balançando, aí a pessoa que passasse lá podia meter a mão aí tudo e aí tem queimadura na pele, né, que é um produto químico corrosivo de correr até o ferro, esse líquido gerador de espuma aí. Vapor. Aplicação. O vapor de água pode ser utilizado como agente extintor para abafamento. Evidentemente, por sua temperatura normalmente elevada, não tem nenhuma ação de resfriamento, certo? O vapor quente não vai resfriar nada, vai apagar o incêndio, que ele vai expulsar o oxigênio do local e vai apagar o incêndio por abafamento. Use esse vapor para extinguir incêndios classe B, principalmente porões de praça de caldeira, tanques de carga de navio petroleiro, né? Praça de máquina de navio a vapor, quando esses incêndios se mostram sensíveis a outros métodos. O uso de vapor obriga ao isolamento do compartimento, que fica inoperante. Cuidados que tem quando se usa o vapor. Requer a retirada de todo o pessoal do compartimento, submete todos os equipamentos contidos no compartimento a uma determinada temperatura. Vamos ver agora dos agentes extintores, o gás carbônico CO2. Aplicação. O gás carbônico é um gás inerte que não alimenta a combustão, agindo na redução do comburente oxigênio a níveis abaixo de 16%, sendo empregado como agente extintor por abafamento, criando ao redor do corpo em chamas uma atmosfera pobre em oxigênio. É especialmente de cara para incêndios classe C, por ser um mau condutor de eletricidade. O CO2 é amplamente utilizado em extintores portáteis, sendo empregado em incêndios das classes B e C. O CO2 é um agente limpo que pode ser configurado com sistema de alta ou baixa pressão. O sistema de baixa pressão é recomendado para aplicação onde são necessárias grandes quantidades de CO2. O sistema de alta pressão é recomendado para perigos menores e espaços limitados. O extintor consiste de um cilindro de aço sem costura, no qual é comprimido o CO2 a uma pressão de 850 libras por polegada quadrada. Um extintor de CO2 normalmente está localizado dentro de 10 metros do equipamento energizado com alto potencial de incêndio. Quer dizer, essa que é a distância que tem que estar o extintor aí, para por exemplo, um quadro elétrico, né? Pelo menos uns 10 metros de distância. A distância mínima do extintor aí, para os compartimentos onde tem parte elétrica.
Funcionamento. O gás é armazenado sob pressão aqui do cilindro, é liberado quando acionado o gatilho aqui. Você tira o pino de cetim, tira o lacre, todo extintor tem um lacre. Esse lacre é justamente para evitar a violação do extintor. Tira o lacre, tira o pino de segurança, pega o difusor, aponta na base do incêndio e aperta o gatilho. Essa que é a sequência de funcionamento do extintor de CO2. Extingue incêndio tipo classe B e classe C, principalmente classe C. Capacidade dos extintores de CO2. Tem o de 1, 2 kg, 4 e 6 kg, que é os extintor portátil. Agora nós temos uma carreta de CO2 que tem 45 kg, né? Carreta de CO2. Aplicação, incêndios classe B e C. Classe B, princípio de incêndio, né? Em óleo de combustível, né? Óleo de combustível é inflamável. Alcance mínimo do jato, não aplicado. Tem o mínimo de descarga. Extintor de 1 a 2 kg, 8 segundos. De 4 a 6 kg, 13 segundos. Cuidado que se deve ter aí com o extintor de CO2. Pode causar acidente por asfixia quando utilizado em ambiente fechado sem ventilação. Pode causar queimaduras na pele e principalmente nos olhos. Se dirigida a curta distância sobre pessoa. A descarga das ampolas de CO2 pode dar origem à formação de carga de eletricidade estática. Não é indicado, portanto, a utilização das ampolas de CO2 para a saturação de ambientes onde existam misturas inflamáveis, mas apenas para combate a incêndios já em evolução. Como é feita a manutenção do extintor de CO2? A pesagem. Os extintores portáteis de CO2 devem ser pesados mensalmente e logo após a recarga, devendo o registro ser feito em etiqueta própria afixada próxima ao extintor. Quer dizer, mensalmente você faz uma inspeção lá a bordo do navio, tira ele lá do suporte, né? Quando você pega nele, você já tem ideia de quanto é o peso do CO2, e sabe que ele está leve. Se ele estiver leve é porque está descarregando. Ele está pesado, né? Mas tem a balança a bordo. Você pega uma balança, pega cada um deles e vai pesando lá. Está todo mundo lá com o mesmo peso, né? Que aqui tem aqui na etiqueta. Ó, 4 a 6 quilos. Se tiver com 6 quilos, extintor de esse tipo aqui que está 13 segundos de descarga aqui. Então cada extintor tem o peso de 2, 1, 2, 4, 6 quilos, carreta de 45 quilos e aí por diante. Então você pode pesar com a balança que tem a borda. Aí você pega o extintor, tira do suporte, bota na balança, levanta ele, aliás, levanta a balança e puxa o extintor para cima com a balança, aí vê no manômetro lá o peso do extintor quanto é que está dando. A recarga, o agente extintor deve ser recarregado a cada 12 meses ao final da garantia dada pelo fabricante do extintor, em concordância com os índices 4235 da portaria número 5 de 2011 do Inmetro, ou ainda quando houver perda superior a 10% da carga nominal declarada. E aí você sabe quanto é 10% da carga nominal declarada lá, do peso de 6 kg, né? Aí você vai pesar, se estiver abaixo desse valor lá de 6 kg, você já sabe que tem que mandar para a recarga. E anualmente é feita as inspeções do CO2, ele tem um certificado de validade, aí tem a data de validade, aí, antes de chegar a data de validade você já manda lá para fazer o pedido do navio, o chefe Chemac, ou então para o imediato, né, o encarregado da segurança e sabotagem do navio, segundo oficial de náutico, faz a solicitação para o imediato, via imediato para o comandante manda para a empresa
manda para a empresa que é responsável pela recarga do extintor. Quando o navio chegar no porto, eles vão a bordo, levam todos os extintores, deixam uma bateria de extintor lá na bordo deles, da empresa, e leva a bateria do navio para a terra para fazer a recarga e a manutenção dos equipamentos. A obrigatoriedade da recarga anual é decorrente da necessidade da realização da revisão do segundo escalão por empresa habilitada, escrita no item 4231 da portaria número 5/2011 do INMET, que dentre outras rotinas contemplam a desmontagem total do extintor e pintura quando necessário, verificação da necessidade de executar teste hidrostático. Se o teste hidrostático aqui é feito de 5 em 5 anos, a não ser que o extintor esteja furado, alguma coisa desse tipo aí ele faz uma mudança lá do corpo do extintor, ou uma soldagem, aí faz o teste hidrostático lá para poder depois colocar o CO2 dentro do extintor. Limpeza de desobstrução, limpeza interna de todos os componentes sujeitos a entupimento. Regulagem da válvula de alívio. Regulagem estática do regulador de pressão. Avaliação de todos os componentes mediante a realização de ensaios pneumáticos de componentes e eventuais substituições. Verificação do indicador de pressão quanto a vazamentos. Execução de recarga e pressurização de extintor de incêndio. Colocação da trava, lacre, fixação do selo de identificação de conformidade e fixação de etiqueta autoadesiva com a garantia do serviço. Teste hidrostático. Os extintores portáteis de dióxido de carbono devem passar por teste hidrostático a cada 5 anos, ou quando for inelegível, ou não existir a data de fabricação, o último teste realizado, ou ainda quando houver corrosão no recipiente ou empate que possa ser submetido à pressão. E quem faz uma firma especializada, que é contratada pela empresa do armador, do dono do navio, e vão a bordo, levam os extintor, faz o teste hidrostático. Se eles apresentarem esses problemas de corrosão, algum problema de amassamento, então não tem uma validade na garrafa, o CO2, a data de validade do teste hidrostático, ele é feito lá em terra e é mandado para bordo. Depois de fazer toda essa manutenção aí. Aqui está. Aqui como você usar o extintor de CO2, né? Certo? Tira o pino de segurança, bota o extintor na mão direita, o difusor na esquerda, sem pegar aqui nessa parte, porque essa parte congela, mesmo com a luva ele ainda sente a temperatura abaixo de zero aqui, 70 graus abaixo de zero aqui, queima, né? Pode passar pela luva a temperatura aqui, certo? E aqui o cara tá com máscara, EPI completo, bota, macacão, luva, certo? E aqui o capacete, o óculos de segurança, aponta na direção da base do fogo e faz esse movimento aqui com o difusor, né? Lateral, esse movimento lateral aqui, ó. Nessa área aqui é para apagar o incêndio. Está aqui eu utilizando o extintor aqui, apontando para a base do fogo. Aperta o gatilho aqui. E aqui o CO2 está todo dentro, apagou o incêndio aqui do compartimento. Vou passar um videozinho aqui sobre esses componentes aqui. Você vê aí, vou ver se aqui nesse slide está o vídeo. Aqui, ó. É aqui mesmo. Vamos ver aí.
Até mesmo um simples cobertor pode servir para apagar um incêndio por abafamento. Neste módulo, veremos os equipamentos que normalmente são utilizados no combate a incêndios. São frutos de longa experiência humana, do desenvolvimento tecnológico e da constante busca em se prevenir ou prontamente debelar incêndios. Iniciaremos pelos extintores portáteis de ampla distribuição, mas cujo emprego nem sempre as pessoas conhecem. São dos mais variados tipos, tamanhos e formas. Usam agentes extintores e propelentes diversos. É importante saber manuseá-los e reconhecer o tipo de incêndio em que podem ser empregados. Este é o extintor a água, que já está com pressão no próprio cilindro. Basta retirar o pino de segurança e pressionar o gatilho que a água jorrará. Em outro, a pressão é fornecida por uma ampola de CO2 externa. O extintor de espuma apaga o incêndio por abafamento. Não pode ser usado em incêndios classe C e D. Para funcionar, inverte-se a posição do extintor. O jato deve ser curvo para que a espuma cubra o fogo e não que o empurre. O extintor de CO2, bióxido de carbono, é o mais comum dos extintores. São recomendados para incêndios classes B e C, não devendo ser usados em incêndios classe D. Nos incêndios classe A, podem ser usados até a chegada do agente indicado. O uso em ambientes confinados exige cuidados, pois reduz muito o oxigênio no ambiente, causando asfixia. A neve carbônica formada com a descompressão pode causar queimaduras. Os extintores de pó químico utilizam variados produtos químicos como agente extintor, conforme seus fabricantes. Todos possuem a forma de um pó que cobre o fogo, extinguindo-o por abafamento. Existem tipos cujo agente extintor possui pressão para ser lançado, bastando acionar a válvula de saída. Em outros, o propelente está em ampola fora do cilindro, sendo, portanto, necessário acioná-la para que o agente extintor seja lançado. O pó químico pode ser utilizado em incêndios das classes A, B e C. Em ambientes confinados, o pó reduz a visibilidade do operador e pode sufocá-lo. Modernamente, são muito utilizados os extintores a halon em incêndios classes A, B e C. Os agentes químicos em contato com a chama se transformam em vapores mais pesados que o ar, extinguindo o incêndio por quebra da reação em cadeia e por abafamento. Em incêndios em material eletrônico, seu emprego é ideal, pois não deixa resíduo. Sua operação é semelhante à do extintor de CO2. Não deve ser empregado em local confinado ou sem ventilação, pois o vapor é tóxico. Agentes extintores como a água e mesmo a areia lançados por balde são recursos eficientes para debelar e controlar princípios de incêndio. Instalação de balde e depósito de areia é um recurso simples e econômico onde os riscos de incêndio sejam pequenos. A água, como agente extintor de uso universal e de maior abundância, necessita estar disponível nas proximidades do incêndio para que possa ser utilizada. Nos navios e em muitas instalações de terra, existem sistemas de canalizações próprias que alimentam os hidrantes e tomadas de incêndio. Nos navios, essas redes são circuladas por água salgada a uma pressão mínima de 60 libras por polegada quadrada, necessária para a produção satisfatória de neblina e de espuma.
A bordo, essa rede corre todo o navio, alimentando as diversas tomadas de incêndio existentes, cobertas abaixo e cobertas acima, no convés. Algumas dispõem de ralos especiais que permitem sua limpeza automática, evitando que as cracas, moluscos e sujeiras naturais existentes em uma rede de água salgada se soltem com a trepidação do navio e entupam os esguichos e pulverizadores. As tomadas onde se conectam as mangueiras podem ser de 2,5 polegadas ou de 1,5 polegada. As tomadas de maior bitola podem ser reduzidas. As mangueiras são normalmente disponíveis em cabides próximos às tomadas ou armazenadas nos reparos. A Marinha utiliza mangueiras de lona dupla e borracha nos diâmetros de 2,5 e de 1,5 polegadas. Cada seção, medindo 50 pés, dispõe de uniões macho e fêmea. A união fêmea possui em seu interior um anel de borracha indispensável para a perfeita vedação. A união macho, devido aos fios de rosca, não deve sofrer choques que os deformem. Essas uniões servem para interligar mangueiras entre si e aos diversos acessórios. Esta é a duplo macho. Esta é a duplo fêmea. Reduções de 2,5 para 1,5 polegada. Redução em Y. A chave articulada permite o aperto correto das uniões ao se realizarem conexões, evitando vazamentos. O correto manuseio das mangueiras é indispensável para que não se embaraçem ou formem cocas que impeçam a passagem da água. O esguicho adotado na Marinha é o universal, existente nas dimensões de 2,5 e 1,5 polegadas. Na vertical, a água sai pelo pulverizador, produzindo neblina de alta velocidade. Para produzir neblina de baixa velocidade, são utilizados os aplicadores. Existem aplicadores de 10 e de 4 pés para esguicho de 1,5 polegada e de 12 pés para os de 2,5 polegadas. Em muitos locais a bordo e em terra, nas áreas de grande risco de incêndio, existem sistemas fixos de borrifo de água. Possuem a vantagem de atuar logo no início do incêndio, impedindo que alcance maiores proporções. Pode ser constituído por tubulação simples perfurada em espaços regulares ou dispor de pulverizadores. Uma válvula com comando à distância liga o sistema de borrifo com a rede de incêndio. Normalmente é acionada manualmente, mas existem sistemas em que pode ser acionada automaticamente, através de dispositivo sensível ao aumento de temperatura. Um sistema muito utilizado é o dos sprinklers, ou chuveiros automáticos, que entram em funcionamento individual e independentemente quando atuados pelo calor. Acionam também um sistema de alarme. Havendo problemas com a rede de incêndio ou mesmo havendo necessidade de se levar água a locais afastados para combater incêndios, são utilizadas muitas vezes bombas portáteis. Os tipos mais comuns são a P250 e a P300. Após termos visto os equipamentos que utilizam a água para combate ao incêndio, veremos em seguida os que utilizam a espuma como agente extintor. A espuma química utilizada nos extintores e em algumas instalações fixas é o resultado de reação entre soluções químicas com um agente espumante. A espuma mecânica é obtida pela mistura do agente espumante, chamado líquido gerador, com a água agitada na presença do ar. O tipo de líquido gerador é a água leve, de amplo uso. A espuma mecânica é menos consistente que a espuma química e, sendo mais fluida,
é ideal para incêndios em praças de máquinas ou onde a superfície do líquido em chamas é interrompida por obstáculos. O esguicho NPU é um dos aparelhos existentes para a produção de espuma mecânica. O misturador FW é destinado a operar em série com a linha de mangueira. Ele faz a mistura do líquido gerador com a água e a introdução do ar. É feita em outro ponto utilizando-se um esguicho próprio. Ainda com o misturador FW, é possível a formação de neblina de espuma utilizando-se um esguicho universal com aplicador de baixa. A espuma é pobre porque a introdução do ar na mistura se faz apenas na descarga do pulverizador. O esguicho tipo Rockwood é de alta eficiência para a produção de neblina de espuma. Instalando-se uma guia de jato, forma-se jato sólido de espuma. Em locais de grande risco de incêndio classe B, podem existir instalações fixas para a geração de espuma mecânica. Outro tipo de instalação fixa são os sistemas fixos de CO2, cujo emprego é muito difundido em áreas de grande risco de incêndios. As ampolas são semelhantes às dos extintores portáteis, embora maiores, que descarregam através de mangueiras e sarilho ou sistemas de descarga direta à distância. Neste módulo, vimos a maioria dos equipamentos utilizados em combate a incêndio. A pesquisa, o avanço tecnológico, a experiência do dia a dia estão constantemente determinando novidades que aqueles dedicados à tarefa de apagar incêndios devem conhecer. Bem, pessoal, terminada a aula aí, obrigado. Até a próxima.